Bem-vindo a mais um episódio do Alfabetização Emocional, onde você aprende a viver em alta performance sem gerar ansiedade por resultado. Eu sou o Sérgio Ferreira, especialista em desenvolvimento pessoal, e o tema de hoje é como lidar com a culpa. Bom, o tema de hoje vai ser em torno de um sentimento que é um tanto complexo e que é a culpa, né? É um sentimento complexo porque, em geral, ele traz juntos outros sentimentos, outras emoções, né? Tais como arrependimento, vergonha, mas são diferentes e atuam de uma forma diferente. O sentimento de culpa é muito interessante de a gente observar e reconhecer em nós, porque é um sentimento também que a gente quer esconder. É um sentimento que a gente quer deixar ele escondidinho, quer deixar ele de lado, porque ele está na categoria das emoções, dos sentimentos que são pesados, né? Que são sentimentos negativos. A gente pode separar, então, né, as emoções, sentimentos em positivos e negativos. E esses que são negativos, eles trazem realmente algo mais pesaroso, algo mais denso, uma sensação de densidade, né? E com isso a gente vai ter mais dificuldade, né, de sentir as emoções, os sentimentos que nos traz alegria, que nos traz leveza. E o sentimento, especificamente o sentimento de culpa, de fato, ele é muito pesado, né? Simplesmente já de falar de culpa é algo que pode já remeter a alguma lembrança, alguma memória que você tenha e já pode ativar esse sentimento e algo realmente desagradável. E quando a gente pensa, né, em sentimentos que são negativos, né, por exemplo, a raiva é um sentimento que, se a gente cultiva, se a gente mantém ele dentro de nós, a gente acaba trazendo uma sensação ruim, né? Embora a raiva tenha um aspecto positivo, né, que nos leva à ação, a corrigir um percurso a ser tomado, leva a gente a tomar uma iniciativa. Qual seria o motivo, né, de existir a raiva, né? Por que biologicamente a gente desenvolveu a raiva, né? É interessante lembrar, né, que todas as emoções têm essa função biológica e tem um processamento mental, né? E a culpa, isso realmente fica bem forte e evidente. E então, trazendo essa ideia do porquê a culpa nos vem como parte desse processo evolutivo, a gente pode dizer o seguinte, né, que a culpa é uma das emoções que tem um cunho moral e ético, né? Então elas contribuem bastante para regular o nosso comportamento. Ela ajuda a gente criar as nossas relações sociais de uma forma que seja mais harmoniosa, né? Então a culpa vai ajudar a gente seguir os preceitos éticos e morais que estão dentro da nossa sociedade. Aliás, esses preceitos morais e éticos vai começar desde o ambiente familiar, né? Então a gente começa a vivenciar esse sentimento de culpa desde criança. Então lá, desde a primeira infância, os 4, 5 anos, a gente já deve sentir essa emoção, embora a utilização da palavra ela ainda não esteja presente ou ainda não está muito bem elaborada. Então a gente já começa a perceber ali dentro daquele ambiente
uma ideia do certo e errado diante das condutas do ambiente familiar. Depois a gente vai expandindo, né, para as nossas relações sociais, de escola, filosofias ou religiões que você tem contato, e isso vai ficando cada vez mais evidentes, um conjunto de regras, um conjunto de fatores éticos que induz a uma determinada conduta. Então, à medida que você vai entendendo essas regras sociais, o sentimento de culpa ele pode aparecer quando você quebra essas condutas. Quando a gente sente raiva, né, é um sentimento que a gente desenvolve em função, em direção a uma pessoa, né, ou a alguém, a alguma coisa. E o sentimento de culpa é como se a gente tivesse quebrando uma regra, quebrando uma conduta que é socialmente aceita. Então a gente está indo contra o nosso ambiente, né? E trazendo para a gente um desconforto, né? Vai trazer uma sensação de mal-estar, porque a gente começa a ficar, como se diz, né? Com a consciência suja, né? E quando a gente fala da consciência suja, a gente já vê uma ligação também entre a emoção de culpa com a relação de nojo, né? Com a emoção de nojo, que é uma evitação, né? O nojo ele foi desenvolvido, né, para a gente se preservar, não? Ou seja, se você imagina os primitivos, né? Ia pegar uma comida, uma fruta ou um animal e ali estava cheirando mal, né? Trazia uma sensação de nojo, né? E essa repulsa, seja pelo cheiro, seja pela aparência, produzia uma evitação. E o sentimento de culpa, ele também traz essa sensação de evitação. Por isso que muitas vezes quando uma pessoa sofre mesmo uma violência, uma situação de abuso, ela ao mesmo tempo pode sentir um nojo, né, por ter passado por aquela experiência que ela desejava evitar. Ela se sente também suja e ao mesmo tempo pode vir um sentimento de culpa, muito embora ela não tenha feito algo em direção àquilo, mas aquilo aconteceu com ela e trouxe essa sensação de sujeira, trouxe essa sensação de nojo e, consequentemente, vem essa sensação de culpa. Então, esse processo de a gente se livrar da culpa, desse sentimento, muitas vezes ele pode ser bem complexo, porque tem essas causas assim que são muito interiores e essa dificuldade de a gente olhar para esse sentimento de culpa. E a culpa, ela acaba sendo realmente bem complexa, porque essas regras sociais, esses condicionamentos, muitas vezes vai contra a própria natureza da pessoa, né? Então, trazendo assim alguns exemplos, os pais podem gerar uma grande expectativa de que o filho siga uma carreira profissional, siga um determinado padrão de comportamento, de gostos. Então, essa expectativa, muitas vezes, mesmo que ela não seja
dita, ela se transparece de diversas formas, e quando a criança, né, o filho quer ir em uma determinada direção, ele vai sentir uma resistência porque sabe que a expectativa era outra. Então isso pode gerar esse sentimento de culpa. E muitas vezes, né, até mesmo no âmbito da sexualidade, com relação à religião, né, tem várias religiões que ainda enxergam ou enxergavam, né, como a opção, né, ou a homossexualidade como uma próprio da existência da pessoa, né, que a pessoa é daquele jeito, ela sentiu que ela nasceu daquele jeito, e dentro daquele ambiente religioso aquilo não é aceito, né? Então a culpa, ela traz também um sentimento de inadequação, né? E quando existe esse sentimento de inadequação, ele pode limitar muito as ações da pessoa, limitar muito as suas potencialidades. Então a pessoa pode deixar de ser ela mesma, né? Então, quando ela deixa de ser ela mesma, ela pode potencializar uma série de outros sentimentos, emoções e estados que são negativos, né? Ou seja, pode potencializar, por exemplo, uma depressão, pode potencializar ainda mais uma ansiedade, né? Porque pode gerar um medo assim, se descobrirem que eu sou isso, sou aquilo, se descobrirem que eu gosto disso, aquilo, que eu gostaria realmente de seguir uma outra carreira, e agora, enfim, pode trazer uma série de questionamentos internos que bagunçam muito o estado emocional. Então, trabalhar isso, entender as suas necessidades e começar a lidar com essas regras, sejam elas do ponto de vista religioso, do ponto de vista da cultura da família, da cultura da sociedade, é algo que pode ser muito complexo para o indivíduo que está vivenciando tudo aquilo sozinho, enfrentando essas emoções sozinhos, pensamentos, informações tão diferentes ao mesmo tempo. Então, muitas vezes vai precisar realmente de uma ajuda, simplesmente pela fala que a pessoa coloca, né, em termos de desabafar, de se expressar. Isso já vai ajudar bastante a aliviar e até mesmo para começar a equalizar as ideias das regras com as necessidades pessoais. Por quê? Algumas pessoas naturalmente terão muito mais flexibilidades ao observarem algumas regras, né? E outras pessoas têm uma visão muito mais crítica, uma visão muito mais forte, né? Tem pessoas que têm um perfeccionismo maior, né? Então, dando um exemplo assim bem básico, né? Bem simples, uma pessoa pode chegar atrasada num compromisso e achar de uma forma muito natural, muito tranquila, e isso não pesar na consciência, né? Para outra pessoa, isso pode vir a pesar de uma forma muito mais forte. Por quê? Porque essa pessoa segue as regras de uma forma muito mais estrita, né? Então, essas pessoas que seguem as regras de uma forma mais estrita, elas vão tender a sentir um peso maior da culpa, né? Dentro desse aspecto de que a culpa, ela nos impede de agir, de avançar, né? Porque a culpa pode funcionar como um freio de mão que está puxado ali.
ela vai ser muito presente em determinadas situações que a pessoa começa a se comparar com outras pessoas. Por exemplo, dentro de uma família, né, uma pessoa pode se desenvolver, ou melhor, ter um potencial para se desenvolver, para crescer, seja de uma forma financeira, seja de uma outra forma, de um desempenho em outro aspecto, e de repente as outras pessoas da família ali não acompanham, estão distantes. Então, é muito comum algumas pessoas sentirem-se culpadas, vivenciando um benefício maior se outras pessoas que ela acredita que também deveriam passar por esse processo, crescer, se expandir, não o fazem. Então, esse sentimento de culpa ou esse sentimento de inadequação pode frear as suas potencialidades e evitar que continue a sua vida em termos de progresso. Então aqui está um exemplo, mais um exemplo de uma culpa imaginária, né? Uma culpa que a pessoa criou. Então essa regra, né? Pode não ser uma regra que nem surgiu ali dentro da família, mas que ela criou simplesmente pelos vínculos emocionais que existe dentro daquele ambiente, dentro daquele grupo, dentro daquela família. E é interessante também notar esse sentimento de culpa em relacionamentos, né? A culpa geralmente é um sentimento que está relacionado com ações do passado. Então ela pode assim se perdurar por meses ou por anos a fios. E às vezes ela acontece de uma forma muito rápida. Muito interessante observar alguns relacionamentos, algumas discussões entre familiares, entre amigos, né, que faz uma proibição ou uma repreensão para o outro, mas logo em seguida coloca-se um atenuante, né, para a situação. Então, às vezes, esse sentimento de culpa já surgindo rapidamente porque falou de uma forma mais ríspida, e aí a pessoa fala assim, então, tudo bem, compreendo. Então já começa a dar uma amenizada por esse sentimento de culpa. Então, saber bem a dosagem do sentimento de culpa é importante, porque essa primeira repreensão, essa primeira observação que é feita a outra pessoa nessa discussão, por exemplo, ela pode ser muito bem justa e correta, educativa e também para a sua autopreservação. E se você sente uma culpa por estar se protegendo, por você estar se valorizando ou por você estar sendo um pouco mais duro num processo de educação, e você logo em seguida sente essa culpa e acaba fazendo uma retratação, amenizando aquela fala, amenizando aquela orientação, então acaba invalidando muito o que você acabou de falar, acabou de expressar a sua necessidade, então logo em seguida invalida. Então esse sentimento de culpa, ele não está sendo regulatório, né? Então ele passa a ser um agente desregulador, né, do seu sistema. Então é muito importante, nesse caso, investigar por que tem esse sentimento de culpa tão presente, né? Provavelmente essa sensação de inadequação, ela já vem de situações passadas, e a partir do momento que você começa a aliviar
reflexões, nessas influências do passado, você vai conseguir ter esse sentimento de culpa de uma forma mais regulatória, mais saudável. Vamos pegar um exemplo de uma situação regulatória, né, na nossa sociedade. Então, a gente provavelmente já deve ter visto em algum noticiário, né, um político de algum país, né, que foi descoberto fazendo algo errado, né, uma questão de corrupção, algo semelhante, né? Quando ele é descoberto, em alguns casos, imediatamente eles renunciam, né? Alguns casos até mais extremos, a pessoa tira a própria vida. Obviamente que a gente não gostaria que isso acontecesse, mas quando ele renuncia, o que ele está dizendo, né? Ele está trazendo ali uma reparação, né? Então, eu saio desse local, saio desse sistema e com isso o sistema fica mais regulado rapidamente, né? Se estabiliza mais, porque aquele comportamento, foi um comportamento inadequado, gera desconfiança e quando ele sai, é uma forma de ele reparar, porque ele deixa de ser beneficiado com as oportunidades que foram dadas para ele, né? Ele ganhava por estar ali, enfim, tem todo um prestígio de estar naquela função. E quando ele se arrepende, né? Faz um movimento de sair, ele está abrindo mão, ele está fazendo o seu pedido de desculpa, não só verbal, né, mas também uma forma de reparar. Do ponto de vista individual, né, o que acontece? Quando a pessoa ela se distancia cada vez mais desse sentimento de culpa, né, ela deixa de vivenciar essa possibilidade de observar os seus erros e crescer com os seus erros, se orientar em ampliar as suas virtudes. Então, o sentimento de culpa nos faz sermos cada vez melhores, né? Então, se a gente foi mais ríspido com uma pessoa em uma determinada situação e a gente olha, bateu aquele sentimento de culpa, o natural é você fazer uma reflexão, um autoestudo, né, de que aquela não foi a melhor forma para falar com essa pessoa, por que isso aconteceu. Então pode ser que você descubra que isso você falou daquela forma porque você já está estressado com uma outra coisa, e aí você vai tratar de resolver essa outra coisa, e você vai perceber que você tem está transformando a sua vida mais leve, consequentemente você vai ter uma forma de tratativa melhor com essas pessoas. E quando você faz esse processo, que é um processo evolutivo, você começa a entender melhor você começa a entrar mais em contato com o seu próprio self, né? Você começa a lidar muito melhor com os seus medos, seus receios, todos os sentimentos negativos que pode fazer um comportamento inadequado. Ou seja, te dá a oportunidade de entrar com esse self. Então, a pessoa que evita reconhecer a culpa, ela começa a se distanciar ainda mais e vai ficar mais na superficialidade. Então, olhando para uma pessoa que tem esse comportamento, ela pode ainda se beneficiar de alguns privilégios, de coisas que podem ser até mesmo símbolos de sucesso dentro de uma sociedade, principalmente dentro de uma sociedade materialista, mas ela fica muito mais distante dessa felicidade, desse prazer de estar bem consigo mesmo.
O sentimento de culpa, ele é um pouco complexo também, porque ele vai envolver alguns fatores genéticos, né? Então tem uma carga genética que pode dificultar a sua expressão. E essa dificuldade de expressão, ela pode ser ainda maior, dependendo de como que é o seu desenvolvimento desde o período da infância, né? Então, quanto mais saudável é o fluxo do aprendizado desde a infância, mais regulado será a pessoa. Esse processo de você amenizar o sentimento de culpa, ele é muito importante para a sua evolução, né? Para você aprender o que você pode melhorar e também livrar-se desse sentimento de culpa de uma forma saudável para você continuar no seu processo evolutivo. Então, a culpa, né, você vai aliviar, né, aprendendo cada vez mais a se desculpar, né, a trazer a ideia do perdão para você, né, entender o nível de consciência dos seus atos dentro daquela situação, era o que permitia para você, e hoje, com uma mente, o emocional mais evoluído, você já tem uma percepção diferente. Então, muitas vezes, você pode fazer ou deve fazer algo que repare aquele mal que você sentiu, que você executou. Isso vai ajudar bastante você a se sentir mais leve, né? Dessas culpas que são efetivas, né? E mais ainda daquelas que são imaginárias, né? Aprendendo, aquelas que são imaginárias, né? Aprendendo a ter uma flexibilidade maior com a sua percepção com relação às regras. E você, como você se sente com relação à culpa? Ela está presente na sua vida? Como você lida com essas situações que esse sentimento pode aparecer? Você tem facilidade, dificuldade? Tem algo que você não consegue soltar, não consegue se liberar? Diga aqui nos comentários, faça perguntas, que a gente possa se aprofundar um pouco ainda mais nesse assunto. Nos encontramos no próximo episódio do Alfabetização Emocional.